Teleaula Natal. Olá, aluno, olá, aluna da Rede Municipal de Natal. Eu sou a professora Andresa Ferreira. O meu sinal em Libras é a configuração da letra A, que é a mão fechada com o polegar estendido, passando por cima do cabelo. Eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho 35 anos, cabelos loiros, olhos castanhos pequenos, nariz e boca pequena, pele clara. Hoje estou vestindo uma camisa preta e uma calça marrom. Os slides que nós vamos apresentar na aula de hoje, eles serão padronizados em fundo branco e terão barras verticais, horizontais e laterais na cor verde. Acima vocês veem o nome Secretaria Municipal de Educação, SME Natal, Ensino Religioso, que é o nome da nossa disciplina, aula 23, com o título O Universo e o Transcendente, e abaixo, professora Andresa Ferreira, que é essa pessoa que vos fala. Então, para começar a nossa aula, vamos falar do nosso objetivo. O que é que a gente pretende aqui hoje, né? Apresentar uma abordagem antropológica das tradições religiosas. Eita, que veio uma palavra bem bacana aí, né? Antropológica. Não é muito comum no nosso dicionário, a gente melhora para vocês. Antropológico, gente, nada mais é do que o estudo do homem, como o homem enxerga as coisas do homem, digamos assim, né? Então, a antropologia ela vai se ocupar de estudar esses fatos, né? Então, vai procurar entender como o homem se relaciona com as tradições religiosas, né? E para isso, a gente precisa compreender primeiro um termo muito importante para a gente nessa aula, que é a questão de transcendência, né? Eu acredito que muitos de vocês já conheçam esse termo, né? Que a gente trabalha bastante nas nossas aulas, quase que diariamente nas aulas de ensino religioso a gente fala sobre eles, mas eu vou apresentar em tela cheia, caso vocês queiram anotar alguma coisa, e vou ler para vocês o que significa transcendente. Transcendência, transcendente é o título do slide, do latim transcendere, ultrapassar, superar. A noção de transcendência opõe-se à imanência, designando algo que pertence a outra natureza, que é exterior, que é de ordem superior. Nas concepções teístas, por exemplo, Deus é transcendente ao mundo criado, que está além do conhecimento, além da possibilidade de experiência, que é exterior ao mundo da experiência. Então, voltando para cá, vamos ver o que a gente consegue interpretar dessa definição de transcendência, né, que a gente pegou lá no dicionário de filosofia. Então, a noção de transcendência opõe-se à de imanência. Esse conceito, eu me lembro bem, a professora Fátima já trabalhou muito bem com vocês. O que é o transcendente, o que está fora, o que está além, e o que é imanente, que é o que está conosco, né? O que é próprio da gente, o que vamos dizer, uma coisa que é imanente é uma coisa que é de dentro para fora, para melhorar. Então, transcendência, transcendente, é esse ser que ultrapassa, que está além, podemos dizer até que está distante, não no sentido do sentimento, né? Mas ele está além de nós. Por isso que aí no dicionário ele usou o exemplo de Deus, né? Nas concepções teístas, ou seja, as concepções que acreditam em Deus, ele é transcendente ao mundo criado, ele não está aqui na Terra, está além, né? Está além da possibilidade da experiência, é exterior ao mundo em que vivemos. Então esse é um conceito importante para a gente começar a nossa aula, porque da ideia de transcendente é que a gente vai conseguir desenvolver qual é a ideia que os homens fazem a respeito de algumas religiões que serão apresentadas aqui. Nesse slide também, eu vou colocar isso para você em tela cheia, tá por título A Experiência Religiosa. E aí nós temos uma imagem de uma mulher sentada numa montanha e ela está com as pernas flexionadas e de braços abertos, como se estivesse abraçando o vento, né? Nós percebemos que é uma mulher por conta dos contornos do seu corpo. No entanto, nós não vemos nem as vestes e nem a face,
por conta da hora que foi tirada a foto, que é no pôr do sol, né? E aí a gente vê um céu em tons de amarelo e laranja por conta da hora do dia. A gente percebe que ela está abraçando o sol, digamos assim, como se despedisse daquele dia, né? Então, o que a gente quer trazer para vocês mostrando essa imagem? Então, nós gostaríamos que vocês refletissem, olhando para ela, sobre a experiência religiosa que se dá em vários aspectos da vida, que se dá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Para algumas religiões, inclusive, esse momento do pôr do sol é um momento que fecha um ciclo, né? Termina um dia e aí já começa outro, como por exemplo os judeus, né? Os judeus, eles começam um novo dia a partir do pôr do sol do dia anterior, né? Falando-se de horas, né? Vejam, por exemplo, no Shabat, né? Na celebração do sábado, que eles já começam no jantar da sexta. Então, essa ideia, né, do pôr do sol também está ligada à religião nesse sentido. Para algumas pessoas, o sol tem essa questão da energia, né? Então, ele forneceu energia aqui nesse hemisfério da Terra e está indo para outro lugar. E ele é uma energia tão grande que ele é inesgotável, né? A Terra gira e ele muda de lugar. No entanto, ele está sempre presente, né? Então, a experiência religiosa, ela pode se dar em vários âmbitos. Inclusive, você sozinho, como essa moça está aí agora, no cume de uma montanha, né? Fazendo a sua reflexão, fazendo a sua prece, fazendo a sua oração. Então, tudo isso é experiência religiosa. Passando agora para o slide seguinte, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão de definições que são importantes para a nossa aula, né? O título do slide é justamente esse, algumas definições. Então, aqui nesse slide a gente já traz a definição de mito. Eu falei para vocês o que era o transcendente, que o transcendente está ligado à experiência religiosa, mas para além do transcendente, ainda alguns termos são muito importantes para a gente entender essa questão da religiosidade. Então, o que é o mito? É uma história verdadeira, de caráter sagrado, com perspectiva religiosa, que conta, abre parêntese, narrador, fecha parêntese, alguma revelação primordial e apresenta modelos exemplares de conduta humana, dão sentido e valor à existência humana. Então, gente, muitas vezes a gente vê naqueles programas de televisão, né, mito ou verdade, e aí a gente, às vezes, bota na nossa cabeça que mito é uma mentira. E para nós, né, quando a gente trabalha aqui os conceitos, as ideias do ensino religioso, esse mito nunca é uma mentira, né? Um mito é uma história verdadeira para quem acredita nele. A gente vai mostrar já para vocês exemplos de 3 mitologias, né? São 3 ideias, religiões e tempos diferentes, né? E vocês vão perceber que, ao menos em alguma, para vocês, essa vai ser a verdadeira ou vai ser a que mais se aproxima da verdade. Então, vocês vão perceber, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando aí. Então, esse mito que a gente está falando, de uma história verdadeira, vou já dar um spoiler aqui, né? Um exemplo. Os mitos da criação. Então, os mitos da criação, eles são histórias verdadeiras. O fiel religioso, cristão, muçulmano ou judeu, ele acredita que Deus fez o mundo em 6 dias, né? Criou, por fim, o homem. Então, cada religião, ela vai ter a história, né? Esses mitos da criação, eles são chamados cosmogonias, né? Eles explicam o início do cosmos. Então, vamos passar agora para a próxima definição, o próximo termo que a gente precisa. Mistério, né? O slide ainda por título algumas definições, e aí em negrito a gente tem a palavra mistério. O que é mistério? O que é inexplicado, mas que nos deixa perplexo e incita a investigação ou a fuga. Há no mistério sempre uma matriz de emotividade, do contrário seria sinônimo de desconhecido, inexplicável, o que não é. Então, gente, o mistério não é algo que é desconhecido e nem inexplicável, não é isso. O mistério, ele pode ser, sim, conhecido, digamos assim, né? Quando você vai atrás de investigação,
ou você pode simplesmente aceitar aquele mistério sem mais questionamentos, né? Exemplo, quando uma pessoa é de uma determinada fé, de uma determinada crença, na Igreja Católica, por exemplo, existem os dogmas da Igreja Católica, né? E são algumas verdades de fé que elas são, digamos assim, inexplicáveis e que as pessoas não questionam, ou você acredita ou você não acredita. Então, a gente pode dizer aí que é um mistério em que a pessoa se coloca, vamos dizer, a fuga dele. Então, você não questiona aquele mistério, é uma verdade absoluta para o fiel, para o crente daquela religião. Passando agora para o próximo, nós temos ainda o título do slide, algumas definições, e a gente vai ter aí símbolo. Símbolo representam o sagrado, a fé, a esperança, a natureza, a vida, o universo. Eles se tornam tradicionais entre seus fiéis pelo fato de serem considerados elementos poderosos. Esse símbolo que a gente está tratando aqui, como nós pegamos essas definições no dicionário de filosofia, então ele está relativo à questão da fé. Mas para vocês, digamos assim, linkarem uma ideia à outra, a gente pode usar como exemplo o símbolo da bandeira nacional. Onde você vir a bandeira do Brasil, aquela verde, amarelo, azul e branco, você vai saber que ali está representando o Brasil. Você chegou em outro país e tem um prédio, uma bandeira. Então você sabe que ali representa alguma coisa do Brasil, seja uma embaixada, o que for, né? Na nossa casa, no nosso cotidiano, existem alguns objetos, né? Esse jarro aqui foi da minha avó. Né? Então, é um símbolo para aquela família, né? Por exemplo, eu sou casada, uso aliança, que é um símbolo de uma relação que eu tenho com outra pessoa. Então, trazendo para o nosso cotidiano, o símbolo é sempre algo que nos remete a algo, que nos lembra de algo. Então, quando a gente traz essa definição para o religioso, conforme diz aí, né? Eles são elementos poderosos, porque ele vai lhe lembrar, né, vai lhe trazer a ideia do sagrado. Quando a gente pensa no cristianismo, e aí o cristianismo vai ter o símbolo da cruz, o judaísmo vai ter o símbolo do menorá. Ao longo de nossas aulas foram apresentados vários símbolos de várias religiões diferentes, vocês devem lembrar de alguns, né? O símbolo do budismo, do islamismo, ao longo das aulas foram apresentados aqui para vocês. Então, esses símbolos, quando a gente vê aquele símbolo, a gente já remete automaticamente à religião. E não só os símbolos das religiões, mas elementos que estão presentes, por exemplo, nos templos também podem nos remeter a algo que é considerado um elemento poderoso, né? Alguns símbolos, algumas coisas são usados, inclusive, como proteção, né? Contas que as pessoas usam. Enfim, são inúmeros os símbolos e como a gente tem uma infinidade muito grande de religiões, cada uma vai ter vários símbolos, né? Então, para a gente dar uma pausa na questão dos símbolos, vamos agora nos ater à questão dos mitos, né? Então, aí está sendo demonstrado para vocês, da esquerda para a direita. Na esquerda nós temos uma imagem que é um desenho, né? Um desenho bem colorido, bem bonito, feito dentro de um círculo. E nesse desenho nós temos em primeiro plano, bem na frente, um casal, um homem e mulher, né? A gente não vê, mas percebe que eles estão sem roupa e estão por trás de umas folhagens, de umas plantas, né? Digamos assim, uma moita de folhas. Atrás deles percebe-se vários animais, né? Serpente, cavalo, leão, cachorro, aves e vários elementos da natureza, flores, plantas, água, o céu azul. Isso é o que está no círculo, né? À direita, nós temos outra imagem de outro mito da criação, que é o mito da mitologia grega, né? O mito de Urano e Gaia. E aí na foto vocês têm acima a imagem de um homem formado por nuvens, raios, elementos que nos remetem ao céu, né? E ele tá formado assim em tons de azul, é um homem bem forte, que está por cima de uma mulher. Essa mulher, o corpo dela é formado por elementos da natureza da terra, né? No caso, folhas, flores, plantas, e os contornos do corpo dela vai se formando
como se fossem as montanhas e elementos da natureza do planeta Terra. Voltando aqui, o que a gente quer com essas imagens para vocês, né? Então eu falei para vocês que toda religião vai ter a crença, vai ter uma história para a criação do mundo. Aqui a gente está apresentando duas, mas a gente vai apresentar outras, né? Então, na imagem da esquerda, que vocês estão vendo um desenho, está remetendo à história da criação para os judeus, cristãos e muçulmanos. Como eu já citei, eles acreditam que Deus criou o mundo e o homem em 6 dias, né? E na imagem da direita, a gente tem o mito da criação da mitologia grega, que é Urano e Gaia, que o céu e a terra, eles viviam assim, coladinhos, né? O céu vivia colado mesmo, junto à terra, e não era como a gente pensa hoje, como a gente vê hoje, assim, que o céu é tipo um teto, né? Um telhado. Não. Então, a partir dessa junção desses dois deuses, né, Gaia, a terra, e Urano, o céu, eles geram vários filhos, que é a primeira, digamos assim, a primeira remessa, a primeira leva de titãs, né? E esses filhos que vão dar origem ao panteão de deuses gregos, que a gente já ouviu falar aqui algumas vezes também, né? E mais tarde eles vão gerar os semideuses. Gente, eu vou aproveitar essa imagem aqui para fazer uma analogia. Ainda há pouco eu comentei com vocês sobre a questão da transcendência, né? Que é algo que está além. A gente pode usar o exemplo de transcendência também, aqui aproveitando essa imagem, porque quando a gente lembra que transcendência é você superar, é ir além, né? Vamos dar um exemplo aqui de um atleta. Um atleta, ele se prepara muito para uma competição e ele se alimenta de determinada forma, ele procura fazer determinados exercícios e quando chega lá na competição ele quebrou o recorde. Então ele superou, ele foi além, né? Eu estou aproveitando essa imagem porque na mitologia grega a gente tinha os semideuses, né? Então os semideuses, o que eram? Eram essas pessoas que elas tinham forças descomunal, né? Ou era força, ou ele corria muito rápido. Então, por isso que eles eram considerados semideuses, porque eles tinham forças semelhantes à dos deuses. Então, só voltando para cá, para fechar, depois que Gaia, a Terra e Urano cria todos os elementos, né, dessa copulação, dessa junção deles dois, eles criam todos os elementos da natureza e os deuses, né, que são referentes aos elementos da natureza, eles são separados, Cronos separa eles dois e o céu fica lá distante e a terra fica no lugar onde ela está. Então essa é a história da criação para os gregos antigos. Agora, no próximo slide, que quando eu passar aqui já vai ser um vídeo, então eu vou me adiantar nele, nós vamos ouvir o mito da criação numa tradição africana. É bom a gente lembrar sempre que a gente às vezes fala de África como se a África fosse o Rio Grande do Norte, né, gente? Um negócio assim bem pequenininho. A África é um continente enorme. E várias sociedades africanas têm mitos e têm formas de explicar a criação do mundo diferente. E uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é que as sociedades africanas, né, dos países da África, elas são de tradição oral, então elas não têm livro. O que a gente conhece é o que vai passando oralmente, né? Então, esse mito ele foi passado de geração em geração e ele vai ser contado para vocês agora. Prestem atenção que é bastante interessante. Num tempo em que o mundo era apenas a imaginação de Olodumare, o ser supremo e senhor do céu, só existia o infinito firmamento e abaixo dele a imensidão do mar. Olokun, a dona dos oceanos, e Olodumare tinham a mesma idade. Eles tiveram 2 filhos, Oxalá
o primogênito, e Odudua, o mais novo. Olodumaré encarregou Oxalá de criar o mundo. Quando chegou o dia da criação do mundo, Oxalá se pôs a caminho da fronteira do além. Uma grande sede, então, começou a atormentar Oxalá. Ele se aproximou de uma palmeira e tocou o tronco com seu comprido bastão. Da palmeira jorrou vinho em abundância e ele bebeu até embriagar-se. Odudua tudo acompanhava. Quando certificou-se do sono do seu irmão, apanhou o saco da criação dado por Olodumaré a Oxalá. Em seguida, foi a seu pai e lhe contou o que havia acontecido. Olodumaré viu o saco da criação em poder do seu filho mais novo e assim confiou a ele a criação do mundo. Odudua exclamou: "Ileu fé, a terra se expande." E Odudua partiu para a terra para ser seu dono. De repente, Oxalá despertou e percebeu tudo o que tinha acontecido. Voltou a Olodumaré contando sua história e seu pai disse: "O mundo já está criado. Perdeste uma grande oportunidade." Mas a missão não estava ainda completa. E Olodumaré deu outra dádiva a seu filho mais velho: a criação de todos os seres vivos que habitariam a terra. Oxalá modelou em barro os seres humanos e o sopro de Olodumaré os animou. E criou o homem e criou a mulher. O mundo agora se completara. Então, gente, vocês puderam perceber que eu comentei da história da criação para as tradições judaico-cristãs. Falei também da mitologia grega, né? E aí vocês puderam ver o mito africano. Então, a intenção que a gente traz é para que a gente faça realmente uma comparação entre as religiões, né? O quanto elas são parecidas. Mesmo as tradições que contaram esses mitos há 5.000 anos atrás, com as que contaram há 8.000 anos atrás, enfim, são mitos que vão passando de geração em geração. Eu gostaria de chamar a atenção a questão do mito africano por conta daquilo que já falei, né? São tradições que tiveram tanta força, né? Elas são tão organizadas que conseguiram repassar esse mito até os dias atuais sem precisar de um registro escrito, né? A gente tem religiões que são religiões de livro e tem religiões que fazem apenas uso da palavra oral, né? Então agora, passando para o próximo slide, que tem por título A Dimensão do Ser, e aí a gente tem as 3 dimensões. No lado esquerdo nós temos as 3 palavras: humano, social e religioso. E à direita nós temos uma imagem da monja Koen, que ela é uma monja budista, ela é brasileira, né? Nessa imagem nós percebemos uma mulher careca, ela tem a cabeça toda raspada mesmo. Então, ela tem olhos pequenos, o nariz afilado e ela está com um sorriso bem aberto. Ela veste uma túnica na cor amarelo mostarda, com uma estola branca. Tem as palmas das mãos juntas na altura do peito, em formato de como quem faz uma prece, quem faz uma oração.
atrás dela uma cortina em vários tons, né? Em tons degradê, que passa do alaranjado até o azul. Então, por que a gente traz essas dimensões do ser com a foto da Monja Coen, né? Primeiro a gente comenta quais são essas dimensões, né? O que é o ser humano? Vamos lá, todo mundo aqui talvez já tenha refletido a respeito disso, né? Mas definindo assim, o ser humano é aquele ser que sabe, né? Vocês estão lembrados lá do Homo sapiens? Então, o ser que tem ciência da sua inteligência. Outros animais são capazes também de desenvolverem algumas habilidades, mas eles não têm consciência, eles seguem o código genético, né? O instinto deles. O que é o ser social? O ser social é o ser humano, é esse indivíduo que se percebe, que sabe e consegue conviver em sociedade. Até aqui eu não disse nada diferente dos outros animais, né? Então, todos os animais, eles desenvolvem algumas habilidades, eles têm inteligências, né? Seja o código genético ou seja a reflexão, como nós temos. E também eles precisam conviver em sociedade. Não é só uma questão de você querer, é uma necessidade mesmo que nós temos, né? Conviver com outras pessoas, com pessoas, digamos, parecidas conosco, né? Pessoas que tenham a mesma faixa etária, enfim. E aí vem a grande diferença dos humanos e dos outros seres, que é a questão da religiosidade. O que é o ser religioso, né? A Monja Coen já está representando um dos aspectos, que é a questão da oração, né? Então, o ser religioso é esse ser que acredita em algo transcendente, acredita em forças da natureza, acredita em forças que estão além dele, coisas que ele é incapaz de fazer, né? O ser religioso, ele é um ser que faz prece, que presta culto, que procura fazer algumas ações pensando na sua evolução, né? Na evolução da sua alma. Então, a Monja Coen está aqui pra gente pegar o exemplo de vida dela e refletir a respeito dessas dimensões do ser humano, né? Então, a Monja Coen, ela é brasileira, né? E ela teve uma vida, digamos assim, normal, né? Então, ela foi criada na tradição cristã, os pais dela eram católicos, né? E formou-se, foi trabalhar, ela é jornalista de formação e num determinado momento da vida dela, ela viajou para os Estados Unidos, teve contato com a cultura budista lá, mais tarde viajou para o Japão e a partir daí ela fez seus votos e ingressou na vida monástica, né? Então a Monja Coen, ela traz esse budismo para o Brasil, inclusive ela é uma das fundadoras da Federação Budista aqui no Brasil, né? E a grande importância dela para essa tradição religiosa talvez seja a questão da midiática mesmo, né? Ela publica vários livros falando da tradição, ela aparece em vários programas de TV e dá palestras sobre o assunto, né? Então a gente trouxe, ela poderia ser outra pessoa, mas no sentido de mostrar as dimensões do ser humano, né? A Monja Coen, ela é uma pessoa, né, que raciocina, que vive em comunidade e que explora muito bem o seu lado religioso também, né? Tanto é que difunde para outras pessoas. Passando agora para o próximo slide, temos por título Mistério e Misticismo. Nesse slide que está aparecendo aí na tela para vocês percebam que temos aí 5 troncos enfileirados. Esses troncos, eles estão ornamentados nas cores preto e branco, talhado alguns desenhos na madeira. Eles também estão ornados com fitas de tecido nas cores amarelo e vermelho. Acima deles, na copa, digamos assim, do tronco, mas são apenas troncos sem folhas de árvores, né? Tem penas de animais e colares. A gente explica já por que acontece, por que esses troncos estão ornados dessa forma, estão ornamentados dessa forma. Na frente dos troncos nós temos um índio. Esse índio, ele tem o cabelo bem lisinho, cortado na altura da orelha, tá com um colar branco, tem adornos nos braços feitos de pena, tá vestindo uma sunga,
com uma faixa de tecido amarrada também na altura da pelvis, e nas pernas ele tem tecidos amarrados nas cores verde e vermelho. Atrás do tronco, paralelo a esse índio que está à frente desses troncos que estão enfileirados, nós percebemos que tem outro indígena, mas só vemos o topo da cabeça dele. Então a gente vê que é um índio, também está com o cabelo cortado na altura das orelhas. Mais ao fundo da imagem, vê-se uma índia caminhando na aldeia. Ela está trajando um vestido vermelho e segura um bebê no seu lado esquerdo. No fundo da imagem, lá atrás, a gente percebe uma oca bem grande, né? Então é uma grande oca, né, feita de palhas, e atrás da oca a floresta. Então, por que a gente traz essa imagem para cá para vocês, para falar de mistério e misticismo, né? Então, como eu já disse lá no início, existe o mito e existe o mistério, né? O que está sendo representado aqui nessa imagem? Essa imagem, ela é a foto de uma cerimônia que acontece no Alto Xingu, que é o Quarupi. O que é essa festa? Gente, essa festa ela é semelhante ao Dia de Finados dos brancos, né, dos cristãos. Então, ela é uma festa que rememora a memória dos mortos. E é por isso que esses troncos, eles estão com essas penas acima e esses colares. Porque cada tronco desse representa um ente ilustre da tribo, né? Então, na verdade, aqui eles vão fazer uma cerimônia que eles vão chamar esses ancestrais deles para próximo deles, né? Não é que o ancestral vai encarnar nesse tronco, mas que ele vai estar presente nessa festa. Então, é para eles, no caso, né? E para a gente, se estivesse lá participando, obviamente, rememorar essas pessoas que foram tão importantes na tribo. E aí a gente traz esse título, né, Mistério e Misticismo, porque cabe a mim ou a você julgar a forma como os índios celebram o dia de finados dele, que na verdade é em maio, né, a data que eles celebram. Não, né? Então isso é um mistério da fé indígena, né, e não cabe a nós o julgamento. Eles acreditam que o ente é representado por esse tronco, que no momento da festa eles estarão todos juntos, eles estarão presentes, e por isso que eles têm todo esse trabalho de trazer a madeira, que esse tronco é feito de uma madeira que é com esse nome mesmo, né? Quarupa é o nome da árvore. Eles têm todo esse trabalho de trazer essas toras de madeira, talhar esse desenho bonito, né? E ornamentar como se fosse mesmo as vestes de uma pessoa, né? Então, outro ponto que a gente quer abordar com vocês nessa aula é a questão da valorização do patrimônio das diferentes tradições religiosas. E é para isso que a gente traz esse slide agora, que eu vou colocar para vocês em tela cheia também, para que a gente possa descrever essa foto. Então, a gente tem aí uma imagem de um homem que está com um adorno na cabeça feito de plumas, né? E no rosto também cheio de miçangas. A gente não percebe as feições dele por conta disso, né? Esse adorno da cabeça e as miçangas que descem pelo seu rosto. Ele está trajando um vestido branco, todo em cetim. A gente percebe que é cetim por conta do brilho. A foto está em preto e branco. No braço esquerdo, ele tem uma pulseira e no braço direito ele segura um objeto. Atrás dele a gente percebe algumas construções, árvores, coqueiros, né? Mas é um espaço bem amplo, bem aberto. Então, por que a gente trouxe essa imagem para discutir com vocês aqui nessa aula? O que a gente vem preconizando aqui, o que é, digamos assim, o que a gente mais preza na disciplina de ensino religioso, é o respeito à diversidade religiosa, né? O nosso país, que ele foi um país assim, digamos que fomos privilegiados de termos uma cultura tão diversa, né? A cultura dos índios, que eu acabei de mostrar, a cultura dos brancos, que nos trouxe a história, a mitologia judaico-cristã, né? E aí a gente tem essa cultura tão rica, que é também a cultura dos negros. Esse rapaz que está fotografado aí, essa foto foi tirada em 1946 por um pesquisador francês, Pierre Verger, né? Que veio ao Brasil justamente pesquisar sobre esta figura. Ele é
chamado Joãozinho da Gourmet. Quem foi essa pessoa, né? Por que a gente traz essa foto, né? Ele foi um homem que foi de extrema importância para trazer a questão das religiões do candomblé, mais especificamente, para o eixo sul e sudeste, né? Então, Joãozinho da Gourmet, ele é baiano, ele morava no interior da Bahia, mas ele sempre sofreu com fortes dores de cabeça. Na adolescência, sua família mudou-se para Salvador e ele começou a tratar essas dores de cabeça num terreiro de candomblé. Então, a partir daí, ele se curou, né? E ele percebeu que ele tinha uma missão junto ao candomblé, as religiões de matriz africana, que é as religiões do seu povo, né? Tendo em vista que ele era um homem negro. Então, ele fundou um terreiro na Bahia, mas ele foi bastante audacioso, porque era da personalidade dele, ele era um homem assim, bem danado, bem pra frente, né? Então, ele era homossexual e ele tinha várias ideias bem modernas mesmo, digamos assim. Ele leva o terreiro dele para o Rio de Janeiro, né? Então, isso é uma coisa, na época, foi muito difícil, porque era uma religião ainda, digamos que, bastante dominada pelas mães de santo, né? E as pessoas tinham dificuldade de, como é que eu posso dizer, de aceitar o babalorixá, né? A figura do pai de santo. Então, Joãozinho da Gourmet, ele foi corajoso, ele era um artista, então ele também preconizou de levar para os palcos a dança e a cultura afro, isso lá na década de 50, né? Que a gente sabe que as coisas evoluem, infelizmente, assim, muito lentamente, né? Então, ele levou o terreiro e a cultura dele para o Rio de Janeiro, e o terreiro dele ficou extremamente conhecido, inclusive frequentado por muitas personalidades e políticos, né? Políticos como Juscelino Kubitschek, por exemplo. Então, a importância dele para a história do Brasil, ele é muito grande. Infelizmente, ele morreu aos 56 anos de idade, né? Ele morreu muito jovem e deixou esse legado para nós, né? A coragem que Joãozinho teve de enfrentar as adversidades, de colocar a cultura africana nos palcos, né, do teatro, a dança, a música, e também a religião, como eu já falei, no Sudeste, né, trazer essa forma mais enfática, né, o terreiro dele localizava-se em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi muito importante para a história do Brasil, né? Então, nos encaminhando aqui para o final da nossa aula, a gente traz uma mensagem de um grande pensador, que é Albert Einstein, né? Então, ele vai dizer que a coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É essa emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e toda arte. Então, gente, se um grande pensador, um descobridor, digamos assim, nos diz que é bonito experimentar o mistério, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? Então, ele foi uma pessoa que se viu diante de vários mistérios e foi buscar respostas para muitas coisas, né? Então, a emoção que dá a ciência e a arte é isso que a gente não conhece ainda. É o que a gente não sabe, o que a gente não viu, o que a gente é capaz de alcançar através da nossa ciência, né? Da nossa inteligência. Então, agora eu trago para vocês aqui as referências, né? De onde nós buscamos material para essa aula para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós estamos nos encaminhando para o bloco final de aulas, né? A gente tá terminando por esse ano. Que vocês aproveitem esse tempo, façam as atividades que estão sendo passadas pelos professores de vocês e que estejam bem. Eu espero que vocês todos estejam bem e aproveitem o momento da forma que for possível. Obrigada!